Alô, alô, tudo pronto, tudo preparado. O Canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa traz uma história espetacular. Uma história de uma casa assombrada, mas mais do que assombrada, uma casa onde terrores aconteciam. Então, prepare o seu coração, porque a história realmente é muito forte e você vai adorá-la, eu tenho certeza absoluta. Queria fazer um pedido para você. Nós temos um outro canal que é o Paulinho Boa Pessoa Oficial, onde eu publico as mais lindas histórias de amor. Dá uma passadinha lá, basta você digitar aí no YouTube Paulinho Boa Pessoa Oficial. E aqui, nesse canal, eu queria lhe pedir que você se inscrevesse. É a única forma, a única maneira que o canal tem para crescer. E mais um detalhe. Queria tanto que você se tornasse membro. Isso dá uma força tão grande para o canal. O YouTube considera que um canal que tenha um membro que seja, significa que aquele canal é de confiança, porque a pessoa está assinando por ele. Você entendeu a tua importância da sua opção em se tornar membro do canal? Você vai valorizar o nosso canal, ele será propagado e muito mais histórias eu terei para contar, porque eu sou alimentado pelo público com as suas histórias fantásticas, incríveis. Você me dá essa força? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história dessa casa assombrada fantástica aqui no Canal dos Mistérios acabou de começar. Mistérios da Meia-Noite. Quando eu conto assim a minha história, que é real, Paulinho, que é verdadeira, algumas pessoas falam: meu Deus, mas parece que é ficção. Sabe, parece que é ficção, não parece ser uma história real. Mas tudo que eu conto, eu juro por tudo o que há de mais sagrado, é real. Tudo que eu conto é verdadeiro. Quando eu me lembro daqueles fatos, eu procuro recordar cada detalhe assim com muita precisão, para que a história possa ser passada de geração a geração da nossa família. Tudo aconteceu quando eu estava para me casar com o Plácido. Os preparativos já tinham começado. A família do Plácido, boa parte da família, morava em Rio Claro. E era lá que a gente intencionava morar, iríamos morar na cidade de Rio Claro. O Plácido, ele revendia esquadrias metálicas, esquadrias de alumínio, ferro galvanizados, e continuaria fazendo a mesma coisa por lá em Rio Claro. Ele trabalhava com o meu cunhado, eles eram sócios, era uma pequena metalúrgica. Desta forma, nós começamos então a procurar uma casa do tamanho médio, onde nós pudéssemos começar a vida de casados. Uma tia do Plácido foi quem deu a notícia. Olha, o doutor Firmino, ele colocou o consultório dele à venda. A casa do consultório, ela é grande. Ela é grande. O preço tá barato demais, é pichincha. Vão lá dar uma espiada. A casa é boa, a casa é grande, a casa é boa. E o preço tá bom. O doutor Firmino tá pensando em ir para São Paulo. Ele recebeu o convite de um hospital de lá e ele quer deixar a vida do interior.
Mais do que depressa, eu e o Plácido fomos dar uma espiada na casa. E foi amor à primeira olhada. Era uma casa térrea, boa, grande, revestida em tijolinhos vermelhos, um pouco assim recuada da rua. Por esse motivo, o jardim era maior, tinha uma frente grande, sabe? A frente até a casa era grande. O Plácido viu o preço do imóvel. Será que essa casa tem algum defeito? Porque o preço tá bom demais. Sabe, ele ficou assim meio desconfiado, meu marido. O Plácido, como bom mineiro que é, o meu marido é lá das Minas Gerais, como bom mineiro, ele viu o preço da casa, ele ficou um tanto ou quanto desconfiado. Aí a gente resolveu, eu e ele, conversar diretamente com o proprietário. Era direto com o dono, o Dr. Firmino, o obstetra. Ele era o obstetra da cidade. E ele facilitou ainda mais as coisas. Ele facilitou ainda mais a entrada. Ele dividiu ainda mais as prestações. Meu marido ficou indeciso. Não porque não fosse bom negócio, é porque era bom negócio demais. Contudo, Plácido, nós não podemos perder um negócio desse. Deixa essa desconfiança de lado, homem. Fecha isso. Nós não vamos achar negócio igual esse mais. E foi assim que o negócio foi fechado. Demos uma boa limpeza na casa e não era preciso nem pintá-la. Assim, do lado de fora, porque do lado de fora prevalecia os tijolinhos vermelhos que ficavam à vista. Tijolinhos à vista. Gostoso foi decorar cada ambiente da casa. Éramos ainda tão jovens e cheios de ilusões. Nós nos casamos naquele janeiro de 1974. Após curta viagem, viemos por fim para a casa dos nossos sonhos, janeiro de 74. Dali, de onde ficava a loja do Plácido, gastava-se o quê? Uns 10 minutos, até andando a pé. A princípio, eu fiquei com um certo temor de não me adaptar muito bem numa cidade do interior. Porque a história era essa, nós nos conhecemos em São Paulo, eu e Plácido, e estávamos indo para Rio Claro, entendeu? Mas o temor logo se desfez. Rio Claro tinha tudo o que se podia desejar de uma cidade. A tranquilidade, aquele ano de 74. Hoje já não sei se dá para dizer a mesma coisa, mas em 74 era uma cidade muito tranquila e cheia de paz. Plácido e eu curtimos os nossos primeiros tempos de casamento com imensa tranquilidade, onde podíamos ver a vida caminhar mais tranquila, mais lentamente. Só que tudo iria mudar naquela tarde, no final de um mês de maio, quando eu ainda me achava só na casa. Mais precisamente, eu estava na cozinha da casa e algo inusitado aconteceu. De cabeça abaixada como eu estava diante da janela, eu senti, ou melhor, eu percebi um movimento no corredor externo da casa. Foi como se alguém passasse por ali rápido, mas, sabe, um vulto. Alguém passou naquela janela, mas quem? O Plácido, ele costumava fazer um barulhão quando chegava em casa. O portão rangia, o trinco era duro e de longe eu ouvia os passos do Plácido, que normalmente ainda assoviava. Quer dizer, meu marido não era. Porém, eu estava certa de que alguém passou por ali diante da janela. Mas quem? Quem? E de que jeito que a pessoa tinha entrado na casa? Abri a porta da cozinha e fui ao corredor e espiei. Nada. Aí voltei para entrar em casa. Começava a soprar um vento fininho, gelado do mês de maio,
Aquele maio estava frio. Bati os olhos distraída no canto do quintal, bem onde o meu marido colocara um balanço de pendurado no pé de ameixa. Ali de pé, ao lado do balanço, eu vi uma moça. Eu vi uma moça. Aliás, dava para vê-la perfeitamente. Porque, sabe quando tá querendo escurecer? Boca da noite, inverno, maio, boca da noite, o sol vai perdendo a sua intensidade, a negritude da noite vem chegando, mas deu para ver. Eu fiz menção de gritar qualquer coisa para a moça. Algum clique fez com que eu me calasse. E eu pensei, essa moça nunca que poderia ter entrado aqui, não se tivesse usado o portão. Então, como foi que ela entrou? Um arrepio desceu pela minha espinha. Meu Deus, essa moça, ela não poderia entrar em casa com o portão fechado, com o portão trancado. Eu não pude me mover. Eu encarei a jovem que se mantinha quieta, parada. Sua roupa era fina, ou seria uma camisola. Talvez fosse. Não sei bem por quanto tempo permaneci parada no quintal, observando a moça debaixo do pé de ameixa, debaixo da árvore. A moça também me olhava fixo. E quando ela me olhava fixo, eu tive vontade de chorar. Porque eu senti nas minhas entranhas que o que se passava ali não era normal. Foi nessa hora que o trinco do portão deu um estalo e o Plácido, meu marido, empurrou o portão com força. Quando o meu marido deu comigo ali, tensa, trêmula, viu que alguma coisa estranha se passava. Plácido, olha ali. Plácido, olha ali. Foi quando eu apontei para o lado da árvore. Só que a moça tinha sumido. A moça tinha sumido. Plácido em nenhum momento me disse que eu estava enganada, que eu estava tendo alucinação, que eu estava ficando louca. Não. Ele me respeitou e respeitou tudo que eu lhe contei. Eu falei para ele tudo. Ele respeitou. Dolores, você tá com medo, amor? Será que agora você vai conseguir ficar sozinha aqui em casa? Eu dei um sorriso pro meu marido. Não, eu não tô sentindo medo. Talvez eu sentisse curiosidade. Talvez eu tivesse sentido vontade de ajudar. Porque aquela moça que apareceu no meu quintal, ela deu a impressão de precisar de ajuda. Me olhou tanto. No dia seguinte, sob um sol de inverno, eu fui até bem perto da árvore. No chão de terra não tinha marcas de pé, ou seja, a moça que apareceu não deixou rastro. Era como se ninguém tivesse estado ali, entrado ali, pisado ali. Comentei o fato com uma vizinha da frente. Era uma senhora bem idosa. Não, ela não vai rir de mim. Ela não vai rir de mim. A dona Iracema, ela não vai rir de mim. Ela tem bastante idade. Contei pra dona Iracema e ela falou: pois é, minha filha, isso é misterioso. E olha que eu moro aqui faz tanto tempo. Ninguém nunca morou nessa casa. Essa casa, na verdade, ela só foi consultório do Dr. Firmino. E ele trabalhou aqui por 15 anos. É o tempo que a casa tem. Ele construiu essa casa em 59.
1959, nós estamos em 74, tem 15 anos que essa casa foi feita. Ele quando fez a casa, eu acho até que ele fez para morar, mas depois ele resolveu montar um consultório aí. É verdade. É Dolores, né? Ô Dolores, a única coisa diferente que aconteceu aqui foi o desaparecimento da Glória. A enfermeira que trabalhava com o Dr. Firmino. Mas como a Glória andava de namoro com um viajante e não tinha parente aqui em Rio Claro, todo mundo começou a falar que ela tinha ido embora com o homem. Ela não deixou nenhuma peça de roupa na pensão onde ela morava. A menina sumiu, eu acho que sumiu com o cara mesmo, porque ela levou tudo com ela. O Dr. Firmino até ficou desesperado na época, coitado. Ficou sozinho porque ela ajudava ele em tudo. Ele era uma enfermeira boa. O Dr. Firmino precisou contratar outra pessoa. Bom, isso foi o que a dona Iracema me contou. Tudo que eu ouvi da vizinha, eu contei depois pro Plácido, meu marido. O Plácido é um homem sensível. Dolores, vamos deixar as coisas como estão. Sabe, eu não quero que você fique imaginando coisas. Se a moça voltar a aparecer, a gente toma alguma providência. Durante pelo menos uma semana, a figura da moça não apareceu mais. Não, que coisa, hein? Uma semana. Uma semana a moça não apareceu mais. Naquela madrugada, porém, acordei com sede. É muito difícil beber água de noite. É muito difícil. Ainda mais levantar da cama para ir beber água. Mas sabe quando você acorda com a garganta seca e não tem saliva para você engolir? Então, além da secura na boca, aquela sede, aquela precisão de tomar água, não é comum. No inverno, fazendo frio, secura na boca. Acordei assim, de maneira inexplicável, porque eu nunca tinha acordado assim. Secura na boca, garganta seca, preciso tomar água. Fui até a cozinha. Eu fui até a cozinha tomar água. E quando eu tô tomando a água na cozinha, a janela da cozinha passa mais uma vez o vulto. Quando eu vi o vulto passar, eu voltei correndo, mas desta vez para dentro do nosso quarto. Plácido acorda depressa. Que foi, Dolores? Que é? Que horas são? Levanta, homem. Vem ver. Eu tenho certeza que a moça tá lá no quintal. Passou. O vulto passou. Na janela da cozinha de novo. O vulto passou. Levanta. Tá bom. Vamos ver. Não faz barulho, Plácido. Não faz barulho. Eu vou abrir a porta da cozinha bem devagar e você olha. Quando eu abri a porta da cozinha, na verdade, quem olhou fui eu. Primeiro, quem olhou fui eu. E quando eu olhei, lá estava a moça. No mesmo lugar, debaixo do pé da ameixa, com a mesma camisola, apesar do frio da madrugada. Plácido, você tá vendo? Você tá vendo? Não vai me dizer que você não tá vendo.
ele também estava. Plácido também viu. Eu tô vendo, Dolores. É verdade. É uma mocinha de camisola. Meu Deus, eu pensava que essas coisas não existissem, Dolores. Plácido. O que será que essa moça quer? Será que ela precisa de oração? Será que ela quer dizer outra coisa? Meu marido ficou calado algum tempo. Meu marido ficou pensando em alguma coisa algum tempo. Depois chegou devagarinho para fora da porta da cozinha e teve a coragem de perguntar: moça, podemos te ajudar? Você precisa de alguma coisa, moça? Podemos te ajudar? Fiquei na dúvida se a moça tinha compreendido, mas então, lentamente, a moça levantou um dos braços com o dedo indicador esticado e apontou na direção do chão. Plácido, ela quer dizer alguma coisa. Meu marido pensou um pouco sem saber o que resolver. A moça continuava apontando para baixo. Moça, não sabemos quem é você, mas amanhã, quando o dia amanhecer, eu vou resolver esse assunto. Eu vou te ajudar, sem dúvida. Eu vou ver o que tem aí. Descanse em paz. Descanse em paz, moça. Amanhã, assim que o dia amanhecer, eu vou ver o que tem aí. Descanse em paz. Enquanto olhávamos, a figura sumiu diante dos nossos olhos. A moça desapareceu. Evidente que nós não dormimos mais aquele restante de madrugada. Nem eu e nem o Plácido conversando um com o outro. O que poderia ser, o que poderia ser, o que poderia ter ali. No dia seguinte, logo cedo, meu marido conversou com o tenente da polícia local. Contou para o tenente da polícia tudo o que estava acontecendo em nossa casa, já esperando que o policial desse uma gargalhada, uma risada. No entanto, o tenente ficou sério, apenas perguntou: e o que o senhor tenciona fazer? O senhor acredita que debaixo do seu terreno vai encontrar alguma coisa? Um corpo, por exemplo? Não, eu não sei. Eu não sei o que pensar. Mas eu vou contratar uns 2 homens para retirar a terra ali, daquele pedaço de quintal. Só que eu gostaria, tenente, que o senhor estivesse lá. E assim foi feito. Já na hora do almoço, os trabalhos foram começados, sob vigilância do tenente ali presente. Coisa de uns 40 minutos depois, um dos pedreiros puxou da terra a alça do que parecia ser uma mala. E era mesmo. Só que era uma mala dessas grandes, feitas em madeira. Ao ser aberta a mala, revelou estar repleta de roupas femininas. O tenente já se mostrou assustado com o que for encontrado. Entre as roupas, foi encontrada uma carteira com documentos. Ainda foi possível de se ler o nome da pessoa daqueles documentos.
Era uma mulher. O tenente identificou o nome como sendo da antiga enfermeira do Dr. Firmino. Aquela enfermeira da qual me havia falado a dona Iracema. A Glória. O escândalo na cidade foi grande. Quando o tenente se abaixou para olhar os restos mortais da moça, notou uma de suas mãos bem fechada, mostrando quase que totalmente os ossos dos dedos. Aqueles dedos seguravam firmemente um pequeno objeto. Era algo fino, mais parecido com um crachá. Um crachá de fato plastificado. O policial limpou o crachá e o deixou exposto a quem quisesse ler. O crachá pertencia ao médico Dr. Firmino. O fato foi um rebuliço e tanto na cidade. Dr. Firmino, diante das evidências, não conseguiu negar sua responsabilidade na morte da jovem Glória, a enfermeira. A história veio à tona. O Dr. Firmino, ele era um homem casado, respeitado. Ao se ver pressionado pela jovem enfermeira, que estava grávida de 2 meses, para que assumisse o seu filho, ele optou em tirar a vida da jovem. Passado o fato estarrecedor e triste, mesmo tendo a certeza de que a figura daquela jovem nunca mais iria aparecer, o Plácido, meu marido, resolveu que não seria agradável continuarmos morando ali. A bela casa voltou a funcionar como consultório, desta vez para dentistas que fizeram dali uma clínica dentária. Vivi em Rio Claro por 20 anos da minha vida, de 74 a 94. Lá nasceram inclusive meus filhos Neuza e Vinícius. Quando em 94 viemos para São Paulo, senti muito deixar o interior para trás. Este fato tão estranho que aconteceu conosco hoje é uma lembrança. Eu sei que às vezes quando eu conto, algumas pessoas... Será? Dolores, você tem certeza? E eu afirmo: tenho meu marido, tenho o tenente, os trabalhadores, todo mundo está vivo para confirmar tudo o que eu acabei de contar. Sou Dolores Frazão Simões. Moro na rua Jarinu, no Tatuapé.